Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura, pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. E hoje vamos assistir a segunda parte da entrevista com Júlio César Bonfim. Ele foi jogador do Corinthians de base, de profissional, e tive a oportunidade de trabalhar com ele no Expressão Paulista, um projeto extremamente importante para o retorno dos atletas profissionais que tem a parada ali dos seus compromissos profissionais e o retorno. Júlio vai falar muito sobre preparação de goleiro, como é essa mentalidade do goleiro, como é que ele se prepara, qual é o nível de concentração, e aí nós vamos saber um pouquinho desses detalhes que ocorrem na profissão do goleiro e nesse currículo todo pelos grandes clubes, onde Júlio tem tanta experiência. Ele vai continuar contando aí para vocês nessa segunda parte. Júlio, voltar a falar de perfil para mim é extremamente importante, né? Agora, com uma nova visão, né? Como treinador de goleiros, treinador de goleiro Corinthians. Você até nas nossas lives que fazíamos, né? Você trouxe o Marçal. Roger Guerreiro. Marçal jogando semifinal de Champions League pelo Lyon. Olha a coincidência linda. Salvando o gol do Messi em cima da linha contra o Barcelona. E aí, assim, como era, então, você como preparador de goleiro de um Corinthians, de ver talentos, e principalmente na sua área, né, de goleiros, que características são extremamente importantes ali que você vê um futuro para depois ele ter segmento? Marçal, o que você identificava ali? Ele contou toda a trajetória dele e de repente conseguir estar numa Europa, estar numa Champions, numa semifinal, hoje no Botafogo, em alta performance, né? Impressionante. Não, e é curioso, Miura, você está falando do Marçal, que naquela ocasião era um desconhecido aqui para o Brasil. Ele já era famoso na Europa, e é muito louco isso, né, cara? Imagina o prazer que ele está vivenciando, porque era um cara desconhecido no Brasil. Não fez a história no Brasil. E hoje ele tem um reconhecimento. Como o Tiquinho Soares. Quem era o Tiquinho? Porto, exatamente, um desconhecido aqui. Mané, um desconhecido. Agora... Então isso é muito louco, até para um cara que está rico como eles, né? Sim. Porque tem prestígio internacional e era um desconhecido aqui no Brasil. O Tiquinho acho que foi até para China. A gente assistiu, O Tiquinho foi ídolo do Porto. O Porto tinha música. Sim, eu lembro. O Tiquinho tinha música. Quem foi para a China é o Diego Souza, que era o centroavante do Braga. O Tiquinho teve na Grécia. Na China, acho que foi Grécia. Eu confundi. Agora, Miura, é muito interessante isso. Coisa que eu sempre questionei, não só como goleiro, porque a palavra era minha, mas eu cansei de ver jogador ser avaliado no Corinthians e a gente escutar tanta asneira, né? Como que você vai olhar para um garoto de 10, 11 anos e falar assim, você não vai ser jogador, você vai ser o Messi? Não tem como você ter essa bola de cristal. Você pode ter uma projeção, pô, esse garoto... Porque você pode ter... Eu já passei por isso, tá? Em categoria de base. Eu já tive atleta no Sub-15, que era capitão da seleção brasileira, e sequer chegou no 17. Sim. Porque a fronteira é grande. Sim. Ele era o cara lá. Mas chegou no 17 e virou um jogador comum. Então, essa parte a gente tem que ter muito cuidado, porque um garoto de 13 anos está em formação. Tudo que você disser para ele, ele vai absorver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra e a responsabilidade que você tem. Você não vai ser jogador. Como que você pode... E o Marçal passou por isso no Corinthians, por isso da amizade dele comigo. Sim. Alguém falou que ele não servia. E eu, calma, tenta a tua vida, tal. Não é assim. Tanto é que rodou. Olha quem é o Marçal hoje, né? Porque é perfil, né, Júlio? Então acho que é um pouco... Mas poderia ter sido... vou desistir de jogar no Silvio. Né? Mas vamos dizer, escolas, né? Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, você no Corinthians. São escolas que escolhem atletas diferentes. Um deles é o Ralf. Ralf era nosso zagueiro no profissional com o Cilinho ali, no time B.
mas ele tinha 1,80. O zagueiro no São Paulo, os caras tinham 1,90. O goleiro do São Paulo tinha 1,90. Era escola. Não classificava a qualificação técnica. Era perfil de vários fatores. Sem dúvida, sem dúvida. E nós tem muito problema, né, Júlio, com essa questão de altura, né? E o Miura está falando de uma posição que o São Paulo abriu mão de um Ederson. Abriu mão de um Everson. Perfeito. Abriu mão do Lucas Perry, que hoje é ídolo do Botafogo. Então, é muito erro, né, de tomada de decisão, porque você perder esses 3 goleiros, nós estamos falando de uma posição, né, e lá atrás... Mas também, vamos falar do histórico, né, Rogério Ceni jogou mais de 20 anos no profissional, quem sobe, né? Ninguém sobe também. E tiveram outros aí, Fabiano, sim, que depois foi pro Rio Branco. Isso aí é infinito. Vários goleiros. Corinthians também, que não sabe. Conte então a sua escola Corinthians, quantos goleiros, Sidão e N goleiros aí passaram com você, que ainda estão aí no cenário nacional e internacional? Eu tive o privilégio de fazer parte aí da formação de alguns, né? Danilo Fernandes, que hoje está voltando uma contusão grave no Bahia, um excelente goleiro, mas está penando aí para voltar, né? Era ídolo no Inter, tinha até música, né? A torcida fez até música para ele, teve uma contusão absurda, o Lomba tomou conta, ele teve que sair, por coincidência o Lomba foi para o Bahia, mas agora ele tá, depois o Lomba veio para o Palmeiras, mas ele está se recuperando, voltou a ser relacionado de novo. O Rubinho, né, que foi seleção brasileira, jogou na Juventus de Turim e era taxado de baixo para o Corinthians. E jogou Champions pela Juventus de Turim. Torcida não permitiu. O Sidão é um que eu tenho muito carinho também, porque o Sidão, assim, eu vou falar porque ele mesmo já expôs, né? Ele chegou no Corinthians com 17 anos, foi avaliado e aprovado. E aí ele tinha sérios problemas de vício, né? E acabou renunciando à carreira. Isso aos 17, em 2000, início dos anos 2000. Quis o destino, e eu falo que não existe coincidência, quis o destino que em 2012 nos reencontrássemos. Eu no Audax, ele chegando no Audax como um desconhecido, como um jogador que ninguém queria. E aí, trabalhando, foi o ídolo do Audax, foi o melhor jogador do Audax, acabou indo para o Botafogo, acabou indo para o São Paulo e graças a... ainda está jogando em Santa Catarina, mas recuperou a carreira e fez um pé de meia, legal, né? E tantos outros aí, né? O próprio Luiz Fernando, que você conviveu, que hoje é um desconhecido. Ele já é gerente de futebol hoje lá em Pernambuco. Mas é um goleiro desconhecido no Brasil, mas que é ídolo lá na Mianmar, é ídolo lá fora, né? O Matheus Vidotto, que hoje está no Japão, foi meu goleiro também na base do Corinthians, é ídolo lá não sei se é no Vissel Kobe, sei que está no Japão também, correndo atrás. Muitos goleiros que a gente teve a felicidade aí. Vou cometer aqui uma imprudência, vou esquecer de algum, mas graças a Deus. Marcelo Marinho, que foi campeão brasileiro, né, com o Corinthians, que também esteve comigo. Júlio César, que também esteve comigo. O Careca, que hoje também está no Red Bull. Muito goleiro, cara, que a gente teve o privilégio de trabalhar lá e ter junto. Né? Ter junto. Júlio, e você como goleiro e como preparador de goleiro, qual característica que você gosta? Isso como preferência mesmo, é gosto, sim, né? Sim. Como treinador, você opta um perfil de goleiro tal para aquela agremiação e tal. E qual é a característica do goleiro brasileiro? Há uma característica específica que a gente identifica, assim, as escolas, que antigamente a gente conseguia ver bem as escolas, né? A gente consegue ainda ver? Miura, por incrível que pareça, nunca foi minha área, nunca me aprofundei nisso, mas o perfil psicológico era importante, né? Você não consegue admitir um Edmundo jogando no gol, um Romário jogando no gol. O perfil deles tem que ter equilíbrio. Né? E um perfil assim,
para você jogar no gol tem que ter muita responsabilidade. Não que eles não tivessem, mas eram jogadores mais, né, liberal, mais, né? Então acho que o goleiro, e vou te falar por mim, Miura, hoje melhorou muito porque um sub-13 a trave já é compatível, mas nós estamos falando lá dos anos 80, 70, que eu, com 9, 8 anos, se eu quisesse jogar campo, era numa trave oficial. Imagina, um garoto de 10 anos chutou pro alto, é gol. Agora é adaptado, porque era desumano. O campo é adaptado. Imagina um garoto de 9 anos correndo num campo, você nem tocava na bola. Então melhorou muito, mas assim, o perfil é tudo, né? Você pode, se o garoto não confiar nele, esquece. É o que eu te falei de alguém falar, você não presta. Se ele assumir isso, ele não presta mesmo. Sim. Então o perfil psicológico é o mais importante. Se um garoto que entrar no gol se abater com uma falha, ele não vai jogar no gol. Sim. Né? Então o perfil do goleiro primeiro é o psicológico, é ver se ele é compatível com a posição. Jogador de defesa tem isso no dia a dia você sente, né, Júlio? Sente, é o treinador, né? Sente. Porque não é só tamanho, né? Eu cansei de brincar que, mas eu tenho um garoto aí de 1,90 m. Falei, meu amigo, se eu quisesse tamanho, eu saía na rua, olhava um garoto e falava, você quer ser goleiro? Não. Tamanho é importante, mas não é o determinante. Boa. Você tem que ter as valências, né? Um tamanho compatível, não dá para ser um anão no gol. Tanto é que, olha a evolução do vôlei. Eu gosto muito de dar exemplo do vôlei e do futsal. Como eu falei, que são atletas muito mais preparados psicologicamente. Eles adaptaram o vôlei para o anão. Sim, o líbero, que era o craque e não tinha espaço. Sim. Adaptaram para o anão. Adaptaram para o cara que sabia jogar no gol. É o goleiro linha. Que é um líbero. Basquete, que também, né? Não, basquete é mais difícil, porque hoje um armador, eu lembro que nos anos 80 o armador era anão perto deles com 1,90 ou 1,88. Hoje um armador tem 2 metros. Não, claro. Desse do Curry. Não. Aí é fenômeno. Que você vê que ele é baixo. Fenômeno é fenômeno, né? Fenômeno vai jogar em qualquer época. Né? Eu sempre falo isso comigo. Esse é fenômeno. E a gente queria saber de você essa questão da altura. Agora, me incomoda muito isso, você estipular um tamanho. O melhor goleiro que eu vi jogar, Miura, o melhor goleiro que eu enfrentei, e a minha referência, ele não ia jogar hoje. Com 1,82, que era o Tafarel. Iam achar ele anão. É o meu ídolo. Porra, pra mim foi o melhor que eu vi jogar, foi o melhor que eu enfrentei. Um cara que vai a 3 Copas do Mundo, joga as 3 no nível que ele jogou. E pega pênalti. Então, e nós estamos falando de um Tafarel profissional com 1,82. Imagina ele com 14 anos, o tamanho que ele tinha. Nossa, ele devia ser baixo. E é interessante a discussão, né, Júlio, que assim, muitos treinadores, não o treinador de goleiro, mas o head coach, né, ele quer um goleiro que fale, que oriente. Isso é perfil do cara. Você não consegue treinar isso. Tal. Aí você vai falar do Tafarel, como é que era o Tafarel? Vai falar do Dida, como era o Dida. Né? Marcão, Palmeiras, você já tem outro perfil e tal, mas assim, eu vejo Tafarel ou Dida, o nível de concentração deles é o que vai compensar o que talvez o técnico queria que ficasse falando. Né? E você pega as imagens aí de Tafarel pegando pênalti mundial, a humildade dele. Verdade. O Dida pegando pênalti em final de Champions, em final de Mundial no Maracanã, uma barra de gelo. O Dida, eu tive a felicidade de treinar ele umas 3 vezes, assim, para complementar o treino, né? No Corinthians. Pô, Júlio, pega o Dida aí que o treinador está ocupado, e assim me surpreendi muito. Uma humildade introspectiva. Eu olhava para ele e falava assim, cara, parecia que você era o ídolo e ele era um ninguém. E me incomodava isso, mas é o perfil do cara. Como é que você vai falar? Não, tem que falar. Isso é de cada um. O goleiro está lá atrás, ele está vendo tudo que está acontecendo. É óbvio que cabe a ele orientar. O Dida orientava, mas não era
chato como vários goleiros de ficar falando que não devia. Ele era pontual. Ele passava a mensagem, mas não ficava gritando, fazendo extravagância, né? E aí, Júlio, em grandes decisões, né, e muitas vezes clássicos, o goleiro se prepara diferente nessa rotina, assim, ó, o pré-jogo, a noite anterior. Como é que é a preparação para esses jogos diferentes? Miura, você está falando numa final, né? Mas para chegar numa final, você teve todo um percurso aí que você levou a sério, você se preparou. Então vamos dizer que para você chegar numa final, você já está preparado para isso. Agora, o grande segredo, eu vou dizer por mim, eu que fui as pessoas se ofendem quando eu falo essa palavra, tá? Mas eu fui um goleiro medíocre, que nada mais é que mediano. Não me incomoda isso. Eu que fui um goleiro mediano, tá? Eu conseguia, e aí a parte mental, eu conseguia entrar num jogo, num Mineirão com 60 mil pessoas, como se eu estivesse jogando uma pelada na praia. É óbvio. Nível de concentração. A importância para mim era a mesma. É óbvio que você entra em campo, você ouve a torcida, você fala, porra, olha a torcida dos caras. Você está dizendo que a pressão não pesa para você. Não pesa para os jogadores de alto nível. Eu nunca joguei uma decisão desse nível de Copa do Mundo. Não, até acho que eu estava falando de clássico mesmo, né? Sim, sim. Palmeiras, Corinthians, enfim, os clássicos regionais, né? Sim. Depende de uma final, tem um peso muito grande. E hoje muito mais, né, Miura? Porque hoje o jogo não termina. Porque tem mídia social, o jogo continua, né? Sim. Então, e quando você cita, né? Não, eu na minha condição não sentia essa pressão, né? E talvez até o oposto, né? Me sentia mais motivado ainda. Não, né? Miura, a gente é humano. É óbvio que você vai ter medo, é óbvio que você vai ter ansiedade, é óbvio que você vai entrar em campo e falar, puta, mas entrou, você relaxa e acabou. Porque se não fizer isso, você trava. Sim. A musculatura trava. Então, mas como treinador de goleiro, preparador, você sente como quando você o atleta prepara esse seu atleta? Há alguma coisa diferente que vocês preparam ou não? É sempre assim, orientação mesmo? Não, o meu cuidado com o atleta, Miura, é exatamente o que eu te falei. É preparar ele para estar bem. Ele tem que saber que se ele chegou numa final, que ele vai jogar, que é o jogo da vida dele, ele teve todo esse percurso. Então, tem que lembrar do que ele passou para chegar ali, mas ele tem que saber que uma final é um jogo a mais na vida dele. Que tem um peso, é óbvio, maior que... Por isso que eu gosto de ponto corrido. Ponto corrido, a primeira rodada é tão importante quanto a última. Uma final, né? Não, toda rodada é final. Agora, o atleta, ele tende não, vai classificar, vai zerar a competição. Então, ele tende a dar uma relaxada. No bom sentido, ele relaxa... Porque, não, vai ter mata-mata. Não, eu gosto do ponto corrido porque toda semana é decisiva. Sim. Então, a Europa já tinha esse perfil, né, de toda semana ser um jogo importante. E você tem que estar preparado, né, meu? Quando o atleta está preparado, em todo sentido, não vai pesar. Sim. É óbvio que um lance ou outro ele vai falhar, às vezes vai se abater. Agora... Um atleta de alto rendimento, ele está focado no trabalho dele. Hoje, né, falamos muito de resiliência. Né? A psicologia quer trazer isso também. Né? Eu no futebol, vamos falar de resiliência, o momento que o Corinthians vive, não só no campeonato brasileiro, isso é pesado. Mas todas as competições. Todos os atletas entram com esse peso no jogo. E você, né, tem que ali transformar realmente o negativo no positivo. Mas tem hora, né, Júlio, que não consegue, né, transformar o negativo no positivo. Então eu falo que a nossa geração, minha e sua, a gente tem que ser resistente, na verdade, né? Porque muitas vezes a resiliência, ela não vai dar conta também, né? Quando você fala, nós somos humanos, também sofremos, sentimos e tal, afetamos. Então, eu vejo muito isso. Hoje o Corinthians profissional, ele tem que resistir, é o que está tentando fazer, né? O estatístico é muito negativo hoje,
A mídia, né? A mídia também... E vou além. Tem que ter humildade para saber que a competição do Corinthians não é para ser campeão. Sim. É para terminar o ano e rever os conceitos. Tem que ser estratégia. Exatamente. Hoje, não rebaixar. como torcedor corintiano, o Corinthians tem que ser estratégico. Tem que entender que vai ter que o brasileiro, escapar. Ele tem que se manter. Exatamente. Os demais competições... A competição do Corinthians é essa. É permanecer na Série A. Vai doer, vai ser dolorido, mas eu costumo dizer, Miura, que a camisa do Corinthians ela é pesada. Mas depende de quem usa, né? Que a camisa sozinha ela não joga. Lógico. Então, o momento é difícil, o torcedor está acostumado com um time vencedor, mas tem que ter humildade para entender o momento. Júlio, eu vou falar a vida inteira sobre perfil. Eu, no São Paulo, temos um perfil de atleta. O atleta que não tem esse perfil para esta instituição, ele não vai render. Vou dizer a mesma coisa do Corinthians. Se os atletas que estão hoje, aqueles que não têm perfil de Corinthians, que a filosofia, a história institucional, né, é um carrinho, é uma construção de mão em mão, com a ajuda de, né? Então, essa coisa da jogador guerreiro, cooperatividade do pobre que pôs tijolo lá. É isso aí. E no campo é isso também. O cara que não tiver esse espírito. Miura, você que conviveu lá dentro, Júlio, às vezes você, depois que contratou, que você consegue ver, você fala, poxa, esse cara não tem o perfil do Corinthians. Júnior, mas aí, cara, nós vamos ter que debater vários programas, porque para você para você contratar, você tem que traçar o perfil do jogador. Lógico. O histórico dele. Não é só econômico, comercial, né? Não é só o nome. Não é o Miller do São Paulo, é diferente do Miller que jogou no Corinthians. O Paulo Nunes do Palmeiras é diferente do Paulo Nunes do Grêmio e do Corinthians. Então, o que o Miura falou faz muito sentido, verdade. Porque como que você vai levar um jogador retranqueiro para um clube que a filosofia é atacar? Como que você vai levar um jogador raçudo que a filosofia é toque de bola? Então, realmente tem que ter um perfil. O Grêmio tem um perfil, São Paulo tem um bem traçado. Bem traçado. Não é todo jogador que vai dar certo com toda a camisa. Sim. Júlio, vamos não para os finalmente, que já está nos finalmente. Você viu todas essas gerações do futebol, mudou-se. Temos dirigentes aí muito antiquados, antigos no futebol, diretores e tal. E o futebol, ele mudou sim, né? A gente, né, acompanhando, uma delas veio a análise de desempenho, outra coisa veio toda a tecnologia de filmagens, de drones e N coisas, para você identificar ou avaliar melhor uma performance do atleta, da sua equipe coletivamente, né? Para poder ter suas estratégias, né? Como você tem visto isso? Na sua época já fazia scout, né? Eu desde lá com o Cilinho em 2000 já vinha fazendo scout, né? Por que eu fazia o psicólogo? Por causa de identificar o comportamento do atleta. Depois a preparação física veio fazer para identificar também as valências que você fala, físicas desses atletas, sobre desgaste e tal. E aí agora tem uma análise mais complexa, que eu vejo que ainda está caminhando, descobrindo caminhos, né, que possa realmente colaborar com a ciência do esporte, né? Na sua época havia scout estatístico, hoje como é que você enxerga esses passos que a análise de desempenho tem feito para a comissão técnica? Miura, os profissionais, o staff evoluiu muito. Hoje você tem muita contribuição extracampo, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque tem coisa que tem me assustado. Eu vou falar aqui uma coisa que eu sei que eu vou ser contestado por muitos, mas é a minha humilde opinião. Me assusta você ver um garoto de 13 anos ser tirado de um treino porque ele vai cansar a musculatura. Você não prepara um atleta para chegar com 15 anos. Você cria uma geração
que, ai, tô cansado, ai, não, eu não posso bater falta. Cara, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. É isso aí. Eu vivo isso. Então, dentro do clube. eu vou dar um exemplo rapidamente. O Marcelinho estava brigado, Marcelinho Carioca estava brigado com o Luxemburgo e foi treinar lá no primeiro treino dele lá onde é o estádio agora, que era o CT da base. E aí ele treinou físico, dando a vida dele, que, pô, sensacional. E aí ele chegou para mim, já depois do treino, estafado, e falou assim, professor, tem como você arrumar um goleiro para eu treinar a falta? Eu falei, claro. Mandei 2, Júnior. 2 goleiros. Os 2 pediram para sair, porque não aguentaram, e o Marcelinho continuou cobrando sem goleiro. Então, quer dizer, as pessoas falam, deu sorte, pé de anjo. Não, pé treinado. Treinava muito, né? E aí, é o que eu vou te falar, nós estamos criando uma geração despreparada para o treino. Porque, não, ele vai estafar. Não, mas peraí. Se com 13 anos você começa a criar essa mentalidade nele que vai cansar, ele vai levar para a vida toda. Não, se eu bater falta, eu vou cansar. Ele acredita nisso. Acredita nisso. Mas, Júlio, é por isso que hoje está acabando os batedores. É isso aí. Porque não tem... Não, mas não é só batedor. Foi o que o Miura falou. Acabou o treino, eles vão embora. Vão embora. O que você fazia? Um complemento. Peraí, eu preciso treinar tiro de meta. Eu vou bater tiro de meta. Pô, eu preciso trabalhar o cabeceio. Era o complemento. Mas é o que você falou. Os clubes não permitem também. Não é mais uma questão do Mas você atleta cria uma querer. geração despreparada. Então, o clube está Totalmente despreparado. Sim. Isso me assusta, Miura. Isso me assusta. Sim. E, aliás, despreparada também mentalmente. Não, vamos falar do Rogério Ceni, porque aí eu vi lá, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver ali no dia a dia. Ele realmente chegava antes, batia 100 faltas antes, ele terminava o treino da tarde e batia mais 100. Né? Mesmo sem saber se ele ia bater falta. E que é a história... Que demorou para ter essa possibilidade. Também, né? Para conquistar esse espaço. Isso. Né? Primeiro ele provou, né? Sim. Então é isso, esses atletas de sucesso, né? Eu falo nas palestras, será que esses caras não treinam mais que você? Né? Será que eles não se preparam mais que você? Não é só uma questão de treinar? Ô Miura, o jogo de futebol é a ponta do iceberg. Você está disposto a tudo que vem por baixo do futebol? Poucos estão. Todo mundo quer jogar, mas poucos estão dispostos a passar por tudo aquilo que vai fazer você jogar. Né? Então, o que me assusta é isso. É o despreparo. Eu vou bater falta. Pô, mas você não treina. Qual a probabilidade de sair um gol? Mínima. Sim. Mínima. E eu tive companheiros assim que treinavam e eu tinha que treinar junto, falta. E chegava no jogo, um cara que não treinava queria bater a falta. Os caras só faltava bater nele. Pô, você não treina, quer bater falta. Sim. Né? Então, é aquela história. Errar, acertar faz parte. Agora, você está preparado para errar? Você está preparado para acertar? Tudo é uma questão de preparação, né? Só por curiosidade, depois a gente volta aqui, Júlio. Você, nos treinamentos, você pegou o Neto no Corinthians cobrando falta? Não, joguei contra o Neto. Ele era um jogador muito chato, porque ele era magro, né? E ele pegava a bola, parecia que tinha uma cordinha na bola, né? Ele carregava até... Mas ele sempre teve facilidade com a bola parada, mas ela acabou intensificando mais quando ele estava mal fisicamente. Por quê? Porque como ele não conseguia correr da forma ideal, ele acabou tendo mais destaque na bola parada. Sim. Mas ele sempre treinou muito, sempre se destacou. Mas assim, um jogador acima da média que... Não vou comparar ele com o Walter, né, que me assusta. O Walter que foi comprado lá pelo Porto e sequer praticamente jogou pelo Porto. Mas o que eu quero dizer é assim, se o Neto tivesse cuidado da carreira melhor, o céu era o limite para ele. Porque foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Esses caras, né, Neto, Marcelinho, Carioca, o que eles tinham diferente nessa forma de bater na bola? Para o goleiro. Por que dificultava tanto para o goleiro? Primeiro, técnica, né? Eles sempre tiveram muita técnica. Agora, cada um na sua. O Marcelinho batia de todo jeito.
lado de fora do pé, lado de dentro. O Neto, cara, que facilidade também, muita potência. Mas aí a facilidade que eles tinham com o pé mesmo, eram lançadores. É dom. Só que um dom preparado. Sim. Né? Eles treinavam exaustivamente a bola parada. Mas era difícil saber o destino da bola? Difícil. Ou não? A velocidade da bola era muito grande, mesmo sabendo? Difícil, porque eles variavam, né? O Neto batendo aqui do lado direito do campo, a probabilidade é aqui. Mas ele batia lá também. Então, treinava, se preparava para isso, batia forte. Pô, Não, eu queria, Júlio, hoje ver os caras fazer estatístico desses jogadores e definir para você onde ele vai bater. Não, e foi bom você lembrar isso, que eu acabei esquecendo da tua primeira pergunta. Eu faço parte da primeira geração de scout, que era no papel, né? Cansei de fazer scout para o treinador, mas me incomodava, Miura. Sabe por quê? Era enganoso o scout. Porque você pegava um zagueiro que fazia 2 passes de 10 metros, 100% de acerto. E você pegava um meia, que tinha que se expor, que tinha que procurar o jogo, teve 30% de acerto, mas teve mais produtividade. Então melhorou muito a avaliação, mas isso é uma análise de uma partida, que às vezes você não leva em conta o estado do gramado, você não leva em conta o psicológico, que vem de 3 derrotas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Isso não pode ser o determinante, isso é uma análise. Fantástico, né? Acompanhamos coisas, informações muitas vezes de bastidor, porque afinal dificilmente a gente fica sabendo de como é toda essa preparação, o dia a dia, mas o mais importante do programa Mentes Vencedoras é mostrar como é a mentalidade desses profissionais e principalmente de toda essa comissão técnica de profissionais que preparam profissionais. Afinal, sempre digo, quem treina os treinadores. E é aí que nós vamos sempre estar falando um pouquinho sobre essa parte psicológica. E semana que vem, terça-feira, meio-dia, assim como sexta-feira, meio-dia, a gente vai mostrando um pouco, então, dessas entrevistas. E semana que vem teremos uma entrevista exclusiva com o presidente do Mantiqueira, lá de Guaratinguetá, Dado Oliveira. Nós vamos saber um pouco como é a origem desse clube, como é que eles trabalham e, principalmente, como é a mentalidade de um clube recém-formado, já campeão paulista. Vamos esperar aí, terça que vem, meio-dia.